Graça e paz, queridos. Amém? Perguntei ao pastor se ele queria continuar, que não teria problema nenhum, poderia sentar e ouvir a mensagem do pastor. Já tem um tempo que eu não ouço aqui, em loco, né? Queria louvar muito a Deus por estar aqui com os irmãos. Eu tenho tido estado ausente da igreja por alguns motivos. E vou precisar me ausentar também. Mas todo louvor, toda glória seja dada ao Senhor. Queria agradecer ao Senhor porque Deus tem feito tantas coisas nas nossas vidas. Sei que cada um de nós poderia dar um breve ou longo testemunho do que Deus tem feito. Queria só, antes de começar, dizer algumas coisas assim que eu julgo importantes. Quando nós estávamos ainda lá na tenda, já quase próximo de vir para cá, eu fui acometido por uma lombalgia no meu lado esquerdo. E ficava com muitas dores e fiquei afastado do trabalho alguns dias. E me tratei e fiquei bom. Estava tudo certo. E no final do mês de abril, eu fui acometido por uma outra crise. Eu estava no trabalho, trabalhando de madrugada, tipo umas 4, 5 horas da manhã. Comecei a sentir uma dor muito forte. E essa dor começava a irradiar para o meu joelho. E eu tinha um comprimido lá na mochila, tomei aquele comprimido e levei assim até onde eu pude, até o fim do turno. Eu saí às 7 horas, fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu não conseguia sequer ficar de pé. Tamanha era a dor que eu sentia no meu joelho, na coluna. Muitas dores, muitas dores. E naquele mesmo dia, eu consegui ir ao hospital e fui atendido por um ortopedista aqui, lá em Macaé. E eu fiz os exames lá e tomei a medicação, mas eu não tinha nenhum sucesso. Eu tomei a medicação lá durante 4, 5 dias e não tinha nenhum sucesso. Nada. Eu saía daquela cadeira, eu tinha que ir para aquela, depois para aquela outra, e ficar em pé esse tempo aqui eu já não aguentava mais, eu tinha que sentar de novo. E muitas dores, e eu tomava a cada 6 horas um relaxante muscular muito forte, outros remédios, e não tinha nenhum sucesso. E eu começava a perguntar para o Senhor, está tudo legal, mas não sei um porquê, porque a gente quer o porquê, né? Nós queremos saber o porquê das coisas. Eu, pelo menos, gosto de saber o porquê das coisas. Mas a gente não precisa saber o porquê de nada, né? Deus sabe de tudo. Eu comecei a falar com Deus e orar, e eu entendi que naquele momento Deus precisava me parar para algumas coisas. Eu entendi que Deus precisava me parar para que eu atentasse para a minha vida em todos os aspectos, na minha vida, da minha família. E continua sendo um tempo de mudança no meu coração. Deus tem trabalhado muito forte dentro de mim. E graças a Deus, depois eu fui a um outro médico e Deus começou a agir, mudou a minha medicação. Eu pude ir melhorando e hoje eu ainda quase não sinto nada na coluna. Hoje eu tenho dores ainda nas pernas, dores muito, às vezes fortes. Tenho feito fisioterapia, onde a pessoa te estica todo lá. E ontem eu saí de lá quase pedindo arrego, mas a profissional falou que é assim mesmo, é dessa forma. E no último dia 21 de maio, foi o dia que eu voltei a trabalhar. Eu fiquei um bom tempo afastado e eu fui trabalhar. E era um sábado de manhã, eu recebi a notícia lá que meu pai tinha sofrido um AVC em Vitória. E aquilo me abalou profundamente. Eu recebi aquela notícia como se o chão foi embora. E logo eu fui dispensado, vim para casa. E no outro dia viajei para Vitória. Não arrisquei no mesmo dia, porque ainda tinha muitas dores, me recuperando ainda. E eu recebi a notícia que me foi passada, foi o seguinte: seu pai, ele perdeu toda a locomoção do lado direito, a sua boca dele está toda torta, ele está deitado na cama. E aquilo foi uma faca no meu coração, né? Eu fiquei muito, muito triste e fui para Vitória com o coração muito apertado. No domingo, no outro dia, eu não consegui estar com ele, só na segunda-feira eu estive. E Deus foi começando a fazer um trabalho na vida dele, na minha também. Quando eu cheguei, eu não vi a boca do meu pai torta. Meu pai, graças a Deus, hoje ele está em casa, já teve alta desde a última sexta-feira. Ele não teve nenhum problema dos dois lados, ele não foi afetado nenhum dos lados. Ele se locomove normal. Porque meu pai tem 84 anos, ele sempre foi uma pessoa muito saudável, ele era totalmente independente, para nada, ele ficava sozinho e tudo. E ele está em casa, está bem. Ele, na fala, ele ficou com alguns detalhes que ele não consegue ainda falar, algumas coisas, mas ele conversa, tenho ligado sempre para ele.
e alguma coisa que ele não se lembra, papai não se lembrava que eu estive com ele lá. Foi preciso que alguém falasse com ele, minha irmã falou, mas ele está muito bem. Deus fez um milagre na vida do meu pai, porque a notícia que me foi passada é que ele chegou no hospital e dias depois, 2 dias, quando eu cheguei lá, já encontrou um outro quadro. Me lembro do meu pai, cheguei na cama, no hospital, e chegou a fisioterapeuta lá e falou: o senhor consegue levantar as pernas? Eu pensei, coitado, não vai. E ele levantou as 2 pernas. O senhor consegue levantar os braços? Ele levantou os braços. O senhor consegue levantar? E ele levantou e começou a caminhar com dificuldade. E ali, aquilo alegrou muito o meu coração. E tudo isso faz parte de algo que Deus tem para mim, para a vida da minha família. Meu pai sempre foi aquela pessoa muito ativa, e hoje, eu até comecei com o pastor Giovanni, uma mensagem que eu passei para ele, de me acostumar talvez a não ver mais o meu pai assim. Talvez ele vai precisar de uma pessoa com ele o tempo todo. Talvez eu tenha que ir mais vezes à Vitória para vê-lo, e certamente que farei. Mas eu estou dizendo isso, querido, porque as lutas que todos nós passamos são muito grandes. Cada um tem a sua. Eu estou aqui, estava sentindo hoje várias dores por causa da fisioterapia que eu estive ontem. Ano passado, 2021, quando eu tive Covid, foi muito forte. E eu tinha leves manchas no meu corpo, pequenas manchas, dermatite atópica, psoríase, algo desse tipo. E depois que eu tive Covid, essas manchas aumentaram. E é algo que ela vai diretamente no seu sistema nervoso. Quanto mais preocupado, mais tenso você fica, isso aumenta. E elas têm explodido. Meu corpo está cheio de manchas, cotovelos, joelhos. Mas isso não me importa, isso não me abala, porque eu sei que isso não tem cura. Para os homens não tem cura. Você faz um tratamento convencional que você vai viver com isso, se tratando. Mas eu não estou nem um pouco preocupado com essas coisas, porque Deus é muito maior que isso. Se aconteceu isso é porque tem um propósito. E para eu estar aqui também hoje, que eles têm um propósito. Eu louvo a Deus por estar aqui, pela compreensão dos meus pastores, líderes. Esse mês agora de junho eu tenho, todos os domingos que eu tenho na escala, eu tenho um domingo apenas disponível, vou trabalhar todos os outros domingos. E talvez eu tenha que ir à Vitória nesse domingo. Então talvez eu tenha que me ausentar, viu, pastor? Mais alguns dias. Mas louvado seja o Senhor, querido. Queria que você aplaudisse ao nome do Senhor, porque a direção de tudo está nas mãos dele. Louvado seja o Senhor. Deus me deu uma palavra uma parábola que eu gosto muito, que está em Mateus capítulo 20, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Mateus 20. É a parábola dos trabalhadores da vinha. Eu gosto dessa palavra, embora ela muitas vezes possa ficar confusa para alguns. E eu creio que ela vai abençoar o seu coração. Eu vou ler aqui, queridos, na linguagem que eu tenho, a linguagem NVI. Mas você pode ler na linguagem que você tiver, não tem nenhum problema. Mateus capítulo 20, parábola dos trabalhadores da vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia.
Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Amém? Glória a Deus. Curiosa, né, essa parábola, né? Que proprietário injusto, né? Poxa vida. Eu cheguei para trabalhar às 6 da manhã e o pastor Giovanni chegou às 5 da tarde. E na hora que eu receber, ele recebeu na minha frente e recebeu a mesma coisa que eu. Poxa, que injustiça, né? Que coisa. Não é isso que a gente pensa? Mas essa parábola, ela não fala de dinheiro, queridos. Ela não fala de recursos, ela não fala nada disso. E para a gente entender, só ver o horário aqui para não passar. A gente não pode falar desse texto sem voltar à página em Mateus capítulo 19. Quando Jesus, antes de citar esta parábola, ele é procurado pelo jovem rico, lá em Mateus 19, no versículo 16. É uma passagem muito conhecida, se você não conhece, você pode ler depois. E o jovem rico pergunta a Jesus o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus fala para ele todas as coisas que ele precisa ter. E o jovem diz: tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? No versículo 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse a seus discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E no versículo 29 diz: e todos os que tiveram deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Versículo 30, contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Da mesma forma como ele encerra a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, o que acontece, queridos? Jesus, ele não está falando de dinheiro nessa parábola dos trabalhadores da vinha. Mas o contexto, o ambiente, antes dessa parábola, Jesus fala com o jovem rico. E o jovem rico, se ele é jovem, né? Jesus também era jovem. Jesus tinha no máximo 33 anos. E aquele jovem, para ele ser rico na idade, se ele é jovem, ou ele pode ter dado aquele dinheiro, não importa isso. Mas aquele homem que diz: olha, eu quero ser salvo. E ele começa a perguntar a Jesus. Jesus fala para ele fazer exatamente o que ele fez. Jesus fala para aquele jovem fazer o que ele já tinha feito. O que Jesus fala para o jovem? Olha, tranquilo, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Ou seja, abre mão de tudo que você tem. Exatamente o que Jesus fez, ele também abriu mão de tudo. Jesus, quando pede alguma coisa para mim, para você, ele já fez, ele sabe, não tem nada que ele não tenha feito, que ele não tenha sofrido de injustiça, traição, dor física, tudo ele já sabe. Se ele pediu alguma coisa para você, você pode ficar tranquilo, porque ele já fez. Ele não pediu nada diferente para o jovem rico. Mas essa é outra palavra, tá? É outra coisa que eu comecei a ler, mas não é isso que eu quero falar. Mas o contexto é esse. Porque Jesus está falando ali, e a gente sabe que quando Jesus fala uma parábola, ele usa de sinais, de coisas conhecidas das pessoas. Naquela época, plantação de uva era algo conhecido, para que a multidão pudesse, entre aspas, compreender. E quem sempre estava ouvindo as palavras de Jesus eram os fariseus, doutores da lei, escribas, pessoas que ficavam atentos ao que Jesus falava, para que pudessem condená-lo em alguma coisa. Sempre eles ficavam ali. Então o que acontece? O reino dos céus nós sabemos que ele representa justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o modelo do reino. Justiça, paz e alegria no Espírito. Parece fácil, simples, mas as questões do reino, elas são muito simples, mas elas, às vezes, vão nos colocar em situações de ponto que no reino você tem que abençoar aquele que te maltrata.
O reino fala para você orar por aquele que te persegue. E às vezes é uma perseguição aberta, mas o reino diz o quê? Ora por ele. Faça o bem. Plante sementes, querido. Eu tenho estudado sobre sementes, olha como Deus tem falado no meu coração. Porque a nossa vida, já vou voltar para a palavra já, tá? Ela é porque isso está fluindo no meu coração. A nossa vida é uma grande plantação, irmãos. É uma semente. Tudo que a gente faz é semente. Se eu estou parado ali e um carro escangalhou ali, e se eu vou ajudar a empurrar aquele carro, eu estou plantando uma semente boa na vida de uma pessoa. Porque amanhã posso eu que estou precisando de alguém com o meu carro ali. Quando eu faço bem a alguém, tudo que nós fazemos, queridos, são sementes. Nós estamos plantando sementes a todo tempo. E se há uma coisa que você pode estar certo, é que nós vamos colher os frutos das sementes que nós plantamos. Sementes boas, frutos bons, colheitas boas. Sementes ruins vão te dar frutos ruins e, infelizmente, você vai ter que colher. Você vai colher. Uma vida falsa de mentira, uma vida vazia, vai te trazer esses frutos, queridos. É por isso que eu entendo que muitas pessoas aceitam a Jesus, vêm para Jesus, mas lá atrás elas plantaram muitas sementes ruins. Lá atrás fizeram muitas coisas erradas. Não que nós não façamos, tá? Não sei se os irmãos estão entendendo. Mas ela vem para Jesus achando que agora a vida dela vai mudar. Agora eu vou prosperar, agora acabou todos os problemas. Seus problemas acabaram. Não acabam. Tem muita semente ruim lá atrás que a pessoa plantou e ela vai colher. Só que agora a pessoa vai colher com o Senhor do lado dela, dando força. Mas não tem jeito, irmãos. Toda semente que nós lançamos, e nós lançamos sementes a toda hora. Um gesto de bondade que você faz com alguém, aquela palavra que a gente fala, bem feito, você vai colher aquilo que você está, porque não se fala isso. A gente tem que querer o bem. Pô, mas o cara me dá um tapa no rosto, o que diz o reino, a palavra do reino? Queridos, abençoa aquele que te faz mal. E para a gente é difícil, porque nós somos orgulhosos, no coração é enganoso. Eu tenho direitos, eu mereço, eu trabalhei o dia inteiro. E o pastor Giovanni trabalhou só 1 hora e vai ganhar o mesmo que eu? Nada disso. Negativo, pode me dar seu dinheiro aí, Eu quero 12 avos do seu, você fica só com isso aí. É isso, porque isso é o que nos cerca, queridos, é isso. E o que acontece aqui nesse texto? Diz que o reino é como um proprietário que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. O que acontecia, queridos? Na época lá, nas praças, que fala que o dono da vinha foi numa praça. Naquela praça tinham as pessoas, era como se fosse um grande mercado, de pessoas que estavam ali procurando trabalho e pessoas que iam ali oferecer trabalho ou vender alguma coisa. E tinham aquelas pessoas que estavam ali procurando trabalho. E o dono da vinha foi lá para oferecer esse trabalho. Diz aqui na minha versão, às 6 da manhã. Saiu logo cedo, porque o dia naquela época contava das 6 da manhã às 18 horas, que era um dia. E a jornada de trabalho também era essa. Hoje a nossa jornada normal, trivial, é de 8 horas, mas nessa época eles trabalhavam 12 horas. E ao final do dia era o pagamento, não tinha pagamento mensal. Você trabalhava e ao fim do dia você recebia o dinheiro que era combinado com a pessoa. Chegava lá, estou precisando de gente para trabalhar na minha vinha. Você quer? Todo mundo quer? Então pode vir. Eu vou pagar para vocês 1 denário. Então foi feito um acordo. Para esses trabalhadores primeiros, o dono da vinha falou, vou pagar a vocês 1 denário. E eles foram trabalhar na vinha. E depois o texto vai dizendo que esse proprietário da vinha, ele volta na praça. Ele volta às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Então ele volta outras 4 vezes lá. E lendo aqui a palavra, tudo, eu fiquei, gente, será que tinha tanto serviço nessa vinha? Em nenhum momento fica claro aqui que aquele dono voltou, porque, olha, o cara chegou lá às 6 da manhã, eu contratei lá X pessoas. Olha, mas tem muito serviço aqui, volta lá e traz mais gente. Não fala isso. Só fala que o proprietário, o dono da vinha, ele volta para a praça para contratar pessoas. E para esses das 9 ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, ele fala assim, vão trabalhar na minha vinha, e eu vou lhes pagar o que for justo. A esses ele não falou 1 denário, ele disse 1 denário para os primeiros, que começaram a trabalhar logo cedo.
E eu ficava, gente, o que foi, por que esse cara foi? Será que tinha serviço? Não, não era isso, certamente não era isso. Aquele homem, ele estava lá procurando as pessoas. Essa parábola aqui, queridos, ela fala de vida. A parábola dos trabalhadores da vinha, ela não fala da vinha, não fala do dinheiro, denário, ela fala da vida, porque fala de uma pessoa que estava preocupada com as outras pessoas. O que é a justiça para a gente hoje? A justiça é dar a alguém o que ela merece. Se ela fez algo errado, ela vai ter o que ela merece. Se ela fez algo bom, ela vai ter o que ela merece. Não é isso? A palavra meritocracia é tão comum nas empresas, os salários da pessoa trabalha lá e quanto mais você trabalha, mais você ganha. É a cultura que nós temos, queridos. Mas na cosmovisão do reino, na cosmovisão judaico-cristã, justiça significa dar àquela pessoa o que ela precisa e não o que ela merece. No reino do céu, justiça significa dar à pessoa o que ela está precisando. Não importa se ela foi trabalhar ao meio-dia, 3 às 5. Todos estavam precisando de trabalho. E naquela época não era fácil, não era fácil. E aquele dono da vinha, ele foi lá, às 9 horas, encontrou o pessoal lá, o que estão fazendo aqui? Ninguém contratou a gente, vamos para lá, vamos para a minha vinha, tem trabalho para vocês lá. Ao meio-dia, às 3, queridas, eu fico imaginando às 5 horas. O pessoal das 5 horas. Faltava 1 hora só para terminar o expediente, que era até às 18. E mesmo assim, às 5 horas, esse dono da vinha, ele foi para lá. Gente, o que levou esse homem para lá? Será que era serviço? Não, querido, não era não, não era. Era vida, o dono da vinha, ele queria usar de bondade com todas as pessoas. E esse pessoal das 5 horas da tarde, eu ficava pensando assim, quem é que estava lá ainda? Porque era trabalhado, bom, era um serviço, quem já trabalhou colhendo uvas e tal, vocês, então vem para cá, os primeiros. Aí às 9 horas, vocês estão aí também de bobeira? Vamos lá. Meio-dia, 3 da tarde. Agora, o pessoal das 5 horas, de repente eu fiquei pensando, são aqueles de muita fé ou pessoas excluídas, querido. Foi para esses que Jesus veio, foi para esses. Para nós. De repente, o pessoal das 5 horas são aqueles que estavam faltando um dedo, 2 na mão, que não tinham a mão. Então, aqueles fraquinhos, magrinhos, que você olhava, não vai aguentar trabalhar, então não vou te levar não. Tem que ser cara forte, o dia inteiro no sol. Mas até para esses fracos, até para esses que ninguém dá valor, que olha, aquele cara não serve para nada. Ou então aquele pessoal que o pessoal fala assim, ó, não contrata aquele não, tá? Aquele ali, ó, vai arrebentar, vai te roubar, vai detonar a tua plantação toda em meia hora se você levar. Não leva ele, porque ele não serve para você. Ele não merece. Mas o dono da vinha, e essa vinha quem é? O dono da vinha é o próprio Deus. A vinha pertence ao dono dele, que é o nosso Deus. E o dono da vinha, ele foi buscar essas pessoas. Quem estava lá, ele foi buscar. Ele queria dar oportunidade para todos eles, para todos eles. E eu olho para a minha vida e falo, gente, eu acho que eu sou um desses das 5 da tarde aí. Eu devo ser um desses aí, que as pessoas iam olhar, não, esse aí não. Aquele ali, não vai conseguir. É que ele não sabe nada. Ih, é um pobre coitado. É um Zé Ninguém. É totalmente excluído. E se você for olhar, gente, Jesus na Bíblia, assim, as pessoas que andavam com ele eram mulheres, eram viúvas, gente pobre. Essas pessoas que não eram vistas, não eram contadas pela sociedade, eram essas que andavam com Cristo. E foi para elas que Jesus veio. Jesus veio implantar o seu reino de justiça, não aquilo que a gente merece. Porque essa cultura que é implantada no meio das indústrias, no meio onde você trabalha, é colocado lá. Todo ano você concorre lá a quantos níveis, promoção. E eu não vejo nada de errado nisso. Se você quer promover alguém no seu trabalho, você vai procurar pessoas competentes, pessoas que você vai observar, que podem fazer aquilo ali. Não estou dizendo que não deva ser assim, tá? Estou dizendo que nos é colocado na nossa mente, no nosso coração, que é assim. Você vê uma pessoa lá fora,
às vezes sem se alimentar, morando debaixo daquele abrigo ali, em frente à nossa igreja ali. E você fala que ele está ali porque ele mereceu. Alguma coisa ele fez para estar ali, né? Sendo que nós somos iguais, não sei vocês, queridos, mas eu sou igualzinho àquela pessoa que dorme ali. A mesma pessoa sou eu, que tem defeitos, virtudes, qualidades, que por algum motivo aquela pessoa foi parar ali. Ela está lá, às 5 da tarde, aquele homem está deitado ali, ó, esperando que alguém faça algo por ele. Esperando que alguém o contrate. Porque aquela pessoa precisa de levar alguma coisa para casa. Aqueles primeiros estavam garantidos, é 1 denário. 1 denário significa, mais ou menos, seria a paga de um trabalhador por um dia. Era como se fosse um dia do seu trabalho braçal aqui, representa 1 denário. Era o combinado. Se a pessoa não quisesse, não, eu quero 2, então tudo bem, eu só vou pagar 1. Foi o que foi acordado ali com as pessoas. E eu fico pensando assim, como nós temos essa questão de merecimento arraigada no nosso coração. Ela merece. Aquilo foi mal, bem feito para ela, tomara que ela sofra, tomara que façam igual, não é isso que a gente fala? De repente sou só eu que penso assim, né? Que bom que os irmãos não pensam assim. Mas a nossa mente é bombardeada com essas coisas o tempo todo. O tempo todo. Com justiça, com merecimento. E eu quero falar de forma geral, tá, querido? De forma geral. Dentro das igrejas evangélicas, de uma forma geral, isso acontece. Nós merecemos. Eu não tenho nada contra campanhas. Eu já fiz várias campanhas, queridos. Campanha de oração, 7 dias, 14 dias. Eu fiz várias. Fui abençoado em muitas delas. Só que o que acontece é que não é o meu esforço. Não é por ter feito lá os 7 dias. Se você faltar um dia, você não merece, não. Você tem que vir uns 7 dias, senão você está fora. Gente, que evangelho é esse, cara? Isso não existe, irmãos. Desculpa o medo de falar, tá? A maneira de dizer assim. Mas isso me deixa muito aborrecido com o que é feito. Eu não tenho nada contra nenhuma igreja que faz campanha. Já participei de uma que tinha isso. Eu fiz algumas delas. Mas o meu entendimento é que não adianta. Não é o quanto eu oro. Não é o quanto eu jejuo, o quanto eu oferto, que vai fazer com que eu tenha que merecer alguma coisa. O meu merecimento é ir lá para a cruz. Uma vida suja, torta, um homem cheio de defeitos, mas que foi alcançado pelo Senhor. A diferença minha para aquele que fica lá na calçada às vezes, é porque ele ainda não foi alcançado. E quando é que ele vai ser alcançado? Quando alguém passar lá. Quando nós chegarmos lá e falar, cara, fecha às 18, mas até 5 horas, vamos trabalhar. Mas eu não sei fazer. Não, mas vem. Mas eu tenho só 2 dedos, vem. Está mancando aqui, eu estou cheio de dor. Vem, porque eu quero te abençoar. Eu quero fazer justiça com você. Eu quero dar a você o que você precisa, não o que você merece. Jesus veio fazer isso conosco, queridos. Deus quer fazer isso conosco, quer nos dar o que nós estamos precisando. E às vezes que eu preciso, eu tenho certeza, queridos, que eu precisava parar. Hoje eu tenho. Mas quando eu tive uma primeira crise, a segunda então, eu ficava sentado na cama e vinha minha esposa trazer a comida para mim ali e tal. E aquilo eu ficava assim, meu pai amado, mas de novo, 2 dias assim, 3 dias eu levantava e não melhorava. E aquilo me entristecia muito, até que um dia, demorou tanto, hein, uns 3 dias, hein, para que eu falasse, Senhor, puxa vida, o que o Senhor quer falar comigo? Assim, demorou, hein, cara, tô te falando, tempão, você nada, hein, cara, que cabeça dura, hein. E eu entendi várias coisas, queridos, que Deus precisa estar falando comigo, colocando coisas no meu coração a respeito de muitas coisas, de família, de igreja, de evangelho, de reino, principalmente sobre reino. Como nós não sabemos ainda. E eu louvo a Deus porque na nossa igreja é muito falado sobre reino. Que bom que nós estamos aprendendo sobre reino. Porque é isso que Jesus veio fazer. Veio morrer na cruz, veio nos salvar, mas Ele veio plantar o seu reino de justiça, paz e alegria. O reino para que nós plantemos sementes boas, que nós vamos colher. É certo, irmãos, é líquido e certo. De líquido e certo. Nós plantarmos sementes boas, vamos colher sementes boas. E isso nós podemos falar com o Senhor. Eu tenho sementes aí. Eu não mereço, tá? Não é merecimento.
mas eu tenho sementes e existe uma palavra que eu vou colher. Exatamente, irmãos. E é muito claro. As pessoas hoje pegam uma semente de limão galego, todo mundo conhece o que é limão galego? Aquele limão que parece uma laranja, docinho, não é? Não, muito amargo, amargo demais. A pessoa planta aquela semente, quer colher o fruto da semente é aquela uva rosada, docinha, sem caroço. Não vai, não tem como, não tem como. Sementes boas vão dar frutos bons. E você planta uma semente e colhe muitos frutos você vai colher, do bom e daquilo que não é bom também, daquilo que não é bom. Nós somos chamados para fazer o bem, as boas obras, nós somos escolhidos para fazer as boas obras. Elas não vão nos levar para o céu, tá? Salvação significa redenção, encontro com Cristo, perdão dos pecados. Mas uma vez que você entrega a sua vida para Cristo, sua vida é restaurada, não há mais como você olhar para uma pessoa pedindo ajuda e você ficar do mesmo jeito, você é egoísta. Hoje eu não tenho nada, está cheio de coisa. Não, não tenho. Tem, cara, tem. Todos nós temos, irmãos. Todos nós temos com que ajudar uma pessoa. Se eu não ajudo alguém é porque eu não quero, ou aconteceu uma hora que eu não pude, mas se eu falar com Deus que eu não tenho condição de ajudar alguém, é muito triste. Talvez eu não possa resolver o problema da pessoa, eu não tenho uma porta de trabalho, eu não posso levar a pessoa para a minha casa. E ainda que eu não tenha, irmãos, nenhum centavo para doar, nenhuma roupa usada em bom estado, eu concordo com isso. Mas eu posso chegar para ele e falar com ele, olha, essa vida que você tem não é essa. Eu posso orar por você, isso você pode fazer. E isso a gente deve fazer, né, irmão Álvaro? É isso aí. Na única vez que eu fui fazer um trabalho com os irmãos lá, com o irmão Álvaro, o irmão Diácono Álvaro, Diácono Léo, na única vez que eu fui nas ruas, é muito impactante. Você encontrar as pessoas ali, você abordar e falar de Jesus e orar por aquelas pessoas. E aquilo é algo impactante. Se você nunca fez, faça isso. Todo cristão precisa, pelo menos uma vez, para ser despertado, para ver como é a realidade daquele que vive lá fora. Você se aproxima da pessoa, a pessoa está embriagada às vezes, com cheiro de álcool. A pessoa está com um odor desagradável porque ela não tomou banho. Mas é uma pessoa das 5 da tarde. Ou talvez das 3 da tarde. Não importa, é uma pessoa que está ali e que ninguém olhou para ela. E que não foi dado a ela ainda o que ela, não o que ela merece, mas o que ela precisa. Isso é a justiça do reino. Isso é justiça, queridos. É dar à pessoa o que ela precisa, não o que ela merece. E o que nós precisamos, querido? Poxa, eu podia agora escrever 2, 3 folhas com o que eu estou precisando aqui. Mas o que eu mais preciso é da presença de Deus. É de ouvir a voz de Deus. E às vezes, Deus vai precisar fazer alguma coisa. Deus não é mau, tá? Deus não é injusto. Deus nunca fez uma injustiça. Deus nunca cometeu um erro sequer. Você está falando assim, mas você não conhece a minha vida, você não sabe quem é o meu marido, você não sabe como que eu cresci. Eu não sei, mas Deus sabe. E entenda uma coisa, querido, para tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Se a mente humana quer encontrar respostas, entregue ela como eu tenho feito, diariamente eu faço isso, a minha mente humana eu entrego para o Senhor. Porque a mente humana quer as respostas. Quando ocorre uma tragédia, onde tem muitas pessoas inocentes que morrem, eu fico assim, gente, puxa vida. Eu lembro quando eu estava lá no trabalho e aconteceu na época lá, aquela chuva forte que teve lá em Petrópolis, muitas pessoas faleceram. Eu vi aquele vídeo daquelas pessoas dentro do ônibus ali. Olha, eu fiquei assim, muito, muito pensativo com aquilo. Eu falei, poxa vida. Porque a gente tem a questão de falar, vou dizer o que eu sinto, tá? Tantas vezes eu já falei, Senhor, onde o Senhor está? Ele está no mesmo lugar, querido. Ele nunca mudou, ele é imutável. O comando das coisas está na mão dele. Você quer entender? Talvez a gente não vai entender nunca, porque existe propósito. Por que um nasceu assim? Por que é desse jeito? Ah, querido, são tantas perguntas. Mas as respostas, elas que eu posso dar para você, é que o comando de tudo vem do Senhor. Ele sabe de todas as coisas, há propósito para todas as coisas. E Jesus quer dar a você o que você precisa e não o que você merece. Eu acho que é isso o que diz a palavra
essa parábola aqui. E quando aqueles homens vão lá no final da parábola, no versículo 12, quando eles receberam lá o seu denário, trabalharam, foi combinado um denário. Então eu vou te pagar um denário, tá certo? Esses contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Aqueles homens estavam com uma ideia do trabalho, acharam que foi injusto. E Deus, que é o dono da vinha, que é o Senhor, Ele diz, olha, eu não estou sendo injusto com você. Queridos, Deus nunca foi injusto com ninguém. Sabe que nunca, nada. Você pode estar passando, ou já ter passado por questões muito, muito difíceis. Mas se você está aqui, você já venceu. Ou está vencendo cada uma delas. Cada uma delas você está vencendo, querido. Jesus, Ele falou assim, eu quero fazer de generosidade, de bondade. O pastor falou aqui sobre generosidade. Eu já fui membro de uma igreja em Vitória, onde isso era muito comum, pastor. Os abraços, as palavras proféticas, as ofertas proféticas. Haviam pessoas desempregadas, a gente sabia quem eram os desempregados da igreja, e muitas vezes eu era um desses, e vi uma pessoa colocar um dinheiro no seu bolso, vai lá e oferta. Mas com um propósito. Irmãos, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que uma pessoa me deu dinheiro para ofertar, porque eu não tinha dinheiro. Eu já fui para a igreja com dinheiro da passagem de ida só. Eu não tinha dinheiro para voltar. Mas eu não fiquei em casa, eu fui para a igreja. Parece doideira, né? Mas não, porque algo me dizia para eu ir. E eu ia. E uma pessoa me abençoava. Está aqui o dinheiro de volta. Isso é algo, queridos, você não sabe como isso é maravilhoso. Você semear na vida de alguém, a semente boa que você está plantando. E que um dia você vai colher. Se não for você, vai ser seus filhos. E é claro que essa não vai ser a minha expectativa. Mas a alegria de você, profeticamente, entregar uma palavra para alguém, se Deus te usar nisso. De você, de repente, pegar o telefone e mandar uma mensagem para alguém. Olha, eu recebi muitas mensagens nesses últimos dias que eu passei e estou passando. Dias difíceis. E olha, cada mensagem que eu recebia parecia um oxigênio que entrava no meu coração, assim. De ânimo. Pessoas que me ligaram, irmãos que oraram por mim. Isso, irmãos, é algo tremendo. Eu louvo a Deus por cada um dos irmãos que intercederam por mim. E eu quero pedir que continue a orar pela minha vida, pela vida da minha família, pelo meu pai. Meu pai recebeu um grande milagre. Totalmente sóbrio, fala, conhece as pessoas todas, já anda, toma banho sozinho. E eu imaginava assim, gente, eu saí de casa pensando, eu tinha tanto medo de chegar naquele hospital, eu falei, gente, o medo de encontrar, como que eu ia encontrar? E hoje eu louvo a Deus porque ontem eu já liguei para meu pai, falei com ele, tem umas horas que ele fala umas coisas, às vezes que não tem muita conexão, mas eu creio que isso é normal, pelo apagão que ele teve, e ele vai começar o tratamento dele de neurologia, fisioterapia, tudo que for possível, vou tentar fazer com ele, para que ele tenha uma vida, para que ele continue, porque ele é um exemplo para mim. E é isso, quer dizer, o privilégio que o pastor Giovanni me falou, o privilégio de cuidar, né? Aquele que cuidou de mim, e talvez agora eu tenha que ser muito mais presente no cuidado. Eu compartilhei isso com o pastor Giovanni, da minha tristeza e da expectativa daquele pai que, de um mês atrás, não ser mais aquele. Mas ele é o mesmo, continua a mesma coisa. E Deus quer fazer com você isso. Eu vim dizer para você aqui, dessa parábola, que de repente você pode ser esse aí, ó, que não foi escolhido. De repente os bons foram escolhidos, fortes, os que têm experiência, que já trabalharam. E Deus quer fazer justiça com os outros. Com o das 9, que por algum motivo chegou atrasado, não estava lá na hora. E com aqueles últimos lá que ficaram para trás. E o que levou aquele homem lá às 5 da tarde? Eu quero dar oportunidade para todos. Enquanto tiver uma pessoa lá, eu quero buscar. A porta está sempre aberta. A porta do reino está aberta, querido. Ela está sempre aberta para todos. A justiça para todos. Jesus lá na cruz, nos seus últimos momentos de vida, ele liberou perdão. E ele falou para aquele ladrão da cruz, fica tranquilo, tá? Hoje mesmo você vai estar comigo.
No último minuto, lá, às 5h15, 5h20, às 5:50, quase acabando. Jesus ainda liberou perdão. Jesus ainda salvou uma pessoa. Ele é maravilhoso, queridos, é maravilhoso. Ele nunca se atrasa. Deus não se atrasa. Mas Deus está demorando. Eu ficava lá com o joelho inchado, a minha musculatura da perna, ela saltitava assim os nervos. Mas Deus não estava atrasado não, aquilo tinha que acontecer, está acontecendo, porque existe um propósito para tudo. E eu louvo a Deus, porque Deus é um Deus de bondade, de alegria. O reino de Deus é alegria. Você pode pensar, então é todo mundo alegre o tempo todo. Não. Está aí as lutas que nós passamos. Eu sei que você passa por lutas também. Mas há motivo para se alegrar? Sim. Qual é o motivo? N motivos. O principal deles é que nós somos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. Sem nenhum merecimento. Eu não mereço nada. Mas foi pela graça, pela justiça de Deus que me alcançou. Onde a justiça foi dada para cada um de nós, o que nós precisamos. O que nós mais precisamos era a sua presença. Era o seu toque curativo, restaurador. E nós podemos ser essas pessoas que vão curar outras pessoas. Curar no sentido de ser usados, tá? De ser instrumentos, porque é Deus que faz toda a obra. Às vezes a gente se enche de tanto orgulho, de querer as coisas, de merecer, até dentro da igreja, não estou dizendo aqui, tá? De uma forma geral, pelo que a gente ouve e vê, redes sociais repletas de pessoas ostentando coisas, e cada um faz o que quer da sua vida, mas cada dia eu olho aquilo mais entristecido, onde as pessoas estão se perdendo e nós muitas vezes vivendo uma vida fútil, vazia, pensando apenas em nós, nossos próprios desejos, vontades. E Deus conhece cada uma das nossas necessidades, desejos também. Deus conhece todos eles. Não tem nada dentro de mim que Deus não conheça. Nada daquilo que eu gostaria de ter ainda, que eu gostaria de ser, das minhas desilusões, das minhas tristezas, emoções, alegrias, tudo. Eu estava lendo esse dia o Salmo 139 e como esse salmo é maravilhoso, como diz que ele conhece tudo. Antes de eu nascer, querido, antes de eu nascer, Deus já me contemplava e já tinha dado um destino para mim. Que já tinha me dado uma identidade em Cristo, já tinha me dado um propósito e um destino. Louvado seja Deus, querido. Essa palavra é linda, cara. Como eu amo falar de identidade, propósito e destino. Não é? Porque isso confronta cada um de nós. A identidade de filho. A identidade machuca muitas vezes, né? Mas a nossa identidade é de filho. Saia daqui hoje sabendo que você é filho. E filho tem vários direitos. Filho tem cuidado. Filho tem um pai. E nós temos um pai que nunca vai nos abandonar. Que jamais vai nos faltar em todas as situações. Tudo que ele faz é perfeito. Tudo que ele já fez é perfeito. Nada que nos ocorre está fora daquilo que já foi designado. E se eu lá atrás plantei sementes ruins, agora eu tenho que buscar em Deus força. Porque elas vão vir, queridos. Deus perdoa pecados, glória a Deus por isso, porque Ele perdoa nossos pecados. Mas as consequências do pecado, elas estão aí. E nós vamos ter que passar junto com o Senhor com elas, pedir misericórdia. Pedir perdão. E assim, é algo assim que a gente fala toda hora, né? Que Jesus perdoa pecados. E perdoa mesmo, né? Perdoa e esquece. Eu penso assim, tá? Se eu estiver errado, depois o pastor vem aqui e conserta tudo. Os pastores que estão aqui. Mas aí, quando fala esquecer, esqueceu, cara. Esqueceu, acabou. Acabou, esqueceu. Aí você erra de novo, Senhor, eu pequei de novo. Pô, de novo não, para mim é a primeira vez. Ele sabe que não é, mas é como se ele não vai trazer um julgamento pesado para você. Não vai, querido. Se fosse assim, eu não estaria aqui. De repente você estaria. Mas eu não. Porque eu sei dos muitos defeitos e coisas não boas que já fiz. Das quais eu tenho muita tristeza, me lembro sem nenhum orgulho. Mas que me levam a talvez ajudar outras pessoas. Porque esse homem que fez, ele não veio simplesmente assalariar pessoas. Ele veio fazer justiça, ele veio mostrar.
E Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, para aquele jovem rico, de repente não estava ouvindo a conversa. A Bíblia fala que ele saiu, mas de repente Jesus voltou a falar e foi lá de novo. Deixa eu ver o que esse cara está falando. De repente agora ele me fala uma coisa boa, de repente ele mudou de ideia, não preciso vender mais nada, né? Mas é exatamente isso. Jesus, ele entregou sua própria vida, deu tudo o que ele tinha e falou para aquele homem, faça isso também. Exatamente o que ele falou com os seus 12, cada um que ele ia falando, larga tudo e me segue. Larga tudo, tudo é tudo, larga tudo e me segue. Muitos largaram. E no texto de Mateus 19 fala assim, Senhor, e nós que largamos tudo, o que vai acontecer com a gente? E nós lemos o texto aqui. Esses que largaram tudo, querido. Essa semente boa que vocês plantaram, fica tranquilo, que vocês vão receber. Essa não deve ser a nossa expectativa, tá, amados? O dar para receber, não é isso. Eu não quero ter essa ideia. Mas a ideia de bondade é que nós somos feitos para isso. Com os que estão aqui, nós que somos irmãos em Cristo, e com aqueles que estão lá fora. Onde nós, querido, entenda que você, eu, podemos e devemos ser instrumentos de justiça para aqueles que precisam lá fora. De um trocadinho que às vezes que você tem para ajudar uma pessoa. Mas eu sempre que ajudo alguém, eu falo, Deus abençoe. Tenha um dia abençoado. Você não entrega o dinheiro assim, e nunca dá com... O que o cara vai fazer com o dinheiro, eu não sei. Se ele vai comprar um maço de cigarro, eu não sei. Se ele vai comprar bebida, não sei. Isso não é mais comigo. Mas se eu faço com o coração abençoador, Deus sabe. E agora quero falar, por exemplo, para nós que somos aqui, igreja, que somos corpo. Nenhum de nós, querido, tem bola de cristal, tá? Espírito de adivinhação não temos, né, pastor? Não temos. É porque às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade econômica, ou enfermo. Se a gente não souber, querido, não pode ajudar, não vai dar para ajudar. Então não tenha vergonha, estou dizendo porque eu já recebi muitas cestas básicas da igreja. Mas eu precisei falar. Estou sem trabalho, estou sem emprego. A despensa minha está daquele jeito ali, ó. Dói. Cada cesta básica que eu recebia era um misto de alegria e tristeza. Porque eu não queria aquilo. Mexe no seu orgulho, né? Mas Deus trata, Deus é Deus, Ele sabe. Ele trata do jeito que Ele tem que fazer. Então, se você precisa de algo, Ele faça. Fala com alguém da igreja, com os obreiros, com os pastores. E nós podemos ajudá-los em alguma coisa. Se não for para resolver, orar nós podemos. Nós podemos orar. Podemos clamar, podemos buscar a Deus por você. Orar, pedir a Deus que Deus venha curar, sarar. Eu creio na cura de Deus na minha vida, na vida dos irmãos, na vida daqueles que estão enfermos. A cura física e a cura da alma. Deus tem restaurado muito das minhas emoções nesses dias. Muito. Coisas antigas que Deus tem restaurado. E eu louvo a Deus por isso, porque dói quando mexe lá, né? Não tem jeito. Você vai fazer um curativo lá, na hora de arrancar, puxa, a vida arrancou aquela pontinha, né? Dói, mas é preciso. Doer um pouquinho para depois vir o remédio, e aquilo ir calcificando aos pouquinhos. Eu queria que fosse rápido, mas é no tempo de cada um. Amém, meu querido? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Gostaria que você fechasse seus olhos e o que eu vim dizer para você é que a justiça do reino ela é para todos. Para aquilo que você precisa. E agora eu queria que você dissesse para o Senhor do que você precisa. Não fale para o Senhor um desejo que você tem, tá? De repente você mora numa casa de 2 quartos e quer uma casa de 3. Isso não é necessidade, a sua necessidade está sendo suprida. Eu mesmo gostaria de ter uma casa maior, mas essa não é uma necessidade. É um desejo que eu tenho. Fala para Deus aquilo que você precisa. Se for financeiro, se for material, se for espiritual. Se for alguma coisa que está te atrapalhando lá no seu emprego, se é a falta de emprego, se é um orgulho, não sei. Agora eu queria que você falasse com o Senhor, se expressasse para Ele, dissesse o que você precisa, porque Ele pode fazer. Ele pode fazer, Ele quer alcançar todos aqui. Aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Jesus está passando, e tem vaga para todo mundo nessa vinha. Essa vinha é enorme, não falta local, não falta espaço para trabalhar nessa vinha.
para viver a vida do Senhor, para viver uma vida diferente, uma vida onde você vai ter dissabores, lutas, problemas. Uma vez a pessoa perguntou para mim, mas então se for assim eu vou ficar no mundo, eu sei. Mas qual é a diferença? A diferença é que você nunca vai estar sozinho. A diferença é que existe uma promessa, que existe sim uma recompensa. Existe uma recompensa. Mas não é pelo tanto que eu trabalhei, não é por merecimento, mas é pela graça, querido. Tudo é pela graça, pela maravilhosa graça de Deus. Vamos orar, quero orar com você agora. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa graça que nos alcançou, pelo teu favor, ó Deus, pelo reino do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor continua a olhar para nós com misericórdia e bondade. Muito obrigado porque o Senhor nos conhece por inteiro. O Senhor sabe de tudo o que passa com a nossa vida, Senhor Deus. As nossas dificuldades, angústias, problemas. E nós gostaríamos, ainda que seja tão difícil, Pai, de entregar isso diante do Senhor, de falar para o Senhor, não estou conseguindo, Pai. Me ajuda, Senhor Deus, me ajuda a carregar. Me ajuda a depositar agora, a depositar no teu altar, tudo isso que está travando a minha vida. Pode ser um pecado, pode ser uma prática ilícita que eu continuo fazendo e achando que ninguém está vendo. Mas tu está vendo tudo, Pai. Alcança agora os corações dos meus irmãos, ó Deus. Daqueles que estão precisando de ajuda, alcança com a justiça do teu reino, daquilo que nós mais precisamos hoje, ó Pai. Vem em nosso socorro, Pai, e alcança todos aqueles que estão ouvindo essa palavra agora, que eles recebam do Senhor agora, Pai, no nome de Jesus, e que nos ajude, ó Deus, a sermos instrumentos propagadores desse reino de justiça, fazendo bem, querendo bem, falando do Senhor, sendo propagadores da mensagem do Evangelho da cruz. Jesus falou para aquele jovem rico, olha, vende tudo que você tem, abandona tudo e vem. Porque Jesus já tinha feito isso, ele me largou tudo, toda a sua glória ele largou, para viver num corpo mortal. E não só viver, mas para padecer, para receber todo o nosso pecado diante dele. Para uma morte tão injusta, tão dolorosa, de padecer por nós. E tantas vezes, Pai, nós te trocamos por um lazer, às vezes por algo lícito, mas nós esquecemos do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Da falta de compromisso com o Senhor. Tem compaixão da nossa vida, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que o teu nome seja santificado, colocado acima de todo nome, exaltando, Pai. Nós cantamos aqui, Pai, que queremos honrar o Senhor, é isso mesmo. Honrar a Ti, ó Deus, é colocar tudo nas Tuas mãos, ó Pai. É agradecer, é reconhecer que tudo vem de Ti, Senhor Deus. Tantas vezes queremos ser honrados, mas eu não quero ser honrado. Eu quero honrar o Senhor com a minha vida, com aquilo que eu faço, ó Deus. Alegrar o Teu coração, mesmo o Senhor sabendo que eu vou falhar, porque eu sou falho. Mas eu não posso ficar abatido com isso, nem achar que isso é normal. Mas eu tenho que te buscar, Pai, buscar o melhor, buscar o Senhor a cada dia, conhecer o Senhor a cada dia, experimentar das Tuas coisas, ó Pai, do Teu cuidado, do Teu abraço. E quando vier os dias maus, Senhor, quando vier os dias maus, nós vamos entender, reconhecer a Tua grandeza. E vamos saber passar por tudo isso, ó Deus, porque o Senhor está do nosso lado. Ainda que a gente não perceba, Tu estás do nosso lado, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa certeza. Aqueles, ó Pai, que se sentem solitários, sozinhos, alcança cada um deles, ó Deus. Os diagnósticos que nós recebemos, nós não queremos, nós queremos o Teu diagnóstico, que a última palavra não é a do médico, não é de ninguém, mas é a Tua última palavra, Deus. Nós ficamos com ela, ainda que ela diga, acalma o teu coração. Fica calmo, porque eu vou te acudir. Segura mais um pouco aí, porque eu estou te acudindo. Porque você vai sair dessa mais fortalecido,
Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem planos, ó Deus. Obrigado porque nós somos aqueles das 5 horas da tarde, ó Pai. Que ninguém dava nada por nós. Mas o Senhor foi lá, não precisava de mais ninguém naquela vinha. Já tinha gente demais. Não era o trabalho da vinha, mas era o amor. Era o querer fazer o bem, era o querer salvar o Senhor. E muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque nós somos alcançados pela Tua maravilhosa graça, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Visita cada família aqui representada, cada lar, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Dos nossos lares, nossas famílias, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Tira de nós, Pai, toda palavra de murmuração dos nossos lábios, ó Pai. Não ajuda nada, ó Deus, só vai atrapalhar. Mas nós murmuramos, falhamos, pedimos perdão por cada pecado de murmuração que nós fazemos, ó Deus. Dá-nos um coração de carne, abençoador. E muito obrigado por esta igreja. Muito obrigado por cada um dos pastores desta igreja, dos líderes. Obrigado, Pai, pelo exemplo que eles têm demonstrado a nós, de simplicidade, de serviço, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Recebe aí no Teu trono de graça o nosso louvor, a nossa adoração. Só Tu mereces, ó Pai. Nós damos a Ti toda a honra e toda a glória. E declaramos que nós te amamos, ó Deus. Amamos o Senhor. Ainda que muitas vezes as nossas atitudes não são coerentes. Mas o Senhor consegue sondar o nosso coração. Sondar o que a gente não sabe dizer. Mas o Senhor sonda, Pai. Sonda o nosso coração, Pai. Sonda mesmo, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, ó Pai. Declaramos que Tu és Senhor de tudo, Pai. Obrigado pelo Teu reino, Senhor Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como faz? Queridos, Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada, um restante de semana abençoada. Se deixe ser abençoador, tá? Se deixe ser abençoador. Plante boas sementes. Tem uma pessoa que está te maltratando, ora por ela. Teu vizinho não está sendo legal com você. Dá um bom dia para ele. Ora por ele. Você não conhece meu vizinho? Não conheço. Mas Deus sabe. Seja abençoador, querido. Tenha um coração abençoador. E saiba que nós somos alcançados. Então nós temos que ser portadores dessa palavra. Tá? Boa na paz de Cristo. Deus abençoe.